Olá, gente próspera, gente bonita, que saudade que eu estava de vocês, meus amores, tudo bem com vocês? A Casa de Noca está aqui, novamente inteiraça, cheia de gás para esse ano de 2026 e trazendo temas super relevantes para vocês, queridos. E esse é um tema que eu tenho recebido bastante pedidos, gente passando por esse problema, agoniada e sem ter como e assim, não conseguindo pedir ajuda. E eu falo, esse podcast vai ser um canal de luz na vida de vocês. Prestem atenção, ouçam com atenção, se emocionem e peçam ajuda. Por favor, que hoje esse podcast faça a diferença na vida de nós mulheres. Gente, eu estou aqui hoje com a Juliana Calazans. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Prazer em te receber. Eu quero te falar que eu estou muito feliz e honrada em te receber aqui, Juliana. Você é mais linda ainda pessoalmente. Obrigada. E a sua história é linda e eu tenho certeza que vai ser canal de luz na vida de tanta gente, de tantas mulheres. Gente, Juliana Calazans, ela tem 34 anos, ela é mãe do João e da Maria, ela é nutricionista e ela foi vítima de violência doméstica e tentativa de feminicídio. Isso aconteceu no dia 29 de janeiro de 2024, às 6 horas da manhã. Gente, ela sofreu um bocado e ela vai contar essa história pra gente. Prestem atenção. Mais uma vez, bem-vinda. Nós vamos falar nessa história triste, vamos tocar nessa tua ferida, mas você sabe que isso é super necessário. Sim. Nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Com tantos casos, gente, eu tô nervosa, eu tô emocionada porque isso é uma coisa que mexe demais, é um assunto que mexe demais comigo. Não porque eu vivi, mas é porque eu tenho recebido muitos directs me pedindo esse assunto. Então, assim, mulheres pedindo socorro. Sim. E eu gostaria de começar, Juliana, perguntando a você, eu já fiz uma bagunça aqui, gente, Juliana, em que momento, qual foi o momento que você percebeu que aquela pessoa que dizia que te amava, que te adorava, poderia tirar a sua vida? Quando é que te deu esse start? Então, quando eu percebi, né, na verdade a gente não pensa que vai tirar a vida da gente, né? Uhum. A gente começa com aquele sentimento, as crises de ansiedade, por tudo que a pessoa vai vivendo no relacionamento, né? E muitas das vezes a gente não tem entendimento que aquilo ali é um ciclo de violência, é um abuso. E eu já comecei na relação, né, a sofrer muito e não me sentia mais uma pessoa produtiva. Eu que, né, tinha o meu salão, então eu precisava estar ali bem para atender meus clientes. Você é cabeleireira? Era. Até o ocorrido. Uhum. E eu comecei a ter muita crise de ansiedade, tentava, né, de alguma forma, tentar recuperar aquele relacionamento e já vivia uma agressão e eu não tinha ciência do que eu já vivia agressão, né? Eu não tinha... E qual foi o tipo? Você consegue descrever a primeira agressão que você viveu e que você falou, meu Deus, o que está acontecendo? Cadê aquele príncipe? Soco na geladeira. Um soco na geladeira. Uma vez eu estava estudando e reclamou da iluminação, quebrou a lâmpada. A violência psicológica, né, de que eles começam a meio que colocar a gente numa situação como a gente estivesse errada, né? Eu fui num evento com ele e nesse evento a gente bebemos, curtimos a noite toda e ele com a crise de ciúme chegou em casa, me bateu e uma sessão de espancamento, né, na época, e aí eu vi que comecei a ter medo daquela situação ali, né, logo em seguida que as marcas saíram do meu corpo, né, e ele ficava... Voltou a ser o príncipe? O príncipe encantado. Geralmente coloca a vítima como culpa. Isso. Olha o que você fez eu fazer com você, eu não queria ter feito isso com você. E a vítima, você acreditava que você era culpada? Sim, porque a mulher, quando ela é agredida, ela não quer apanhar daquele homem, né? Ela ama aquele homem, ela não quer apanhar dele. Ela quer que ele cuide, né? Trate bem.
E a dependência emocional, né? Essa. Não só a dependência emocional, assim, a violência ela não tem essa questão de classe social, né? Eu não precisava estar com ele porque eu tinha o meu trabalho, eu faço, né, cabelo, né? Eu era cabeleireira desde os 13 anos de idade. Então, eu não precisava dele financeiramente, mas eu tinha dependência emocional nele. Sim. Entendeu? E que me fazia ficar presa no relacionamento, né? Ter esperança que aquilo ali fosse mudar. E eu decidi dar um fim no relacionamento por conta de várias outras coisas, de vários outros abusos. Os abusos que ele cometia com você, ele se estendia a seus filhos? E não eram filhos dele? João e Maria não eram filhos dele, do seu primeiro casamento? Não se estendia. Não se estendia às crianças. Não. Era... Se você pudesse voltar no tempo, Juliana, e falar assim para Juliana daquela época, em que momento você falaria, Juliana, sai desse relacionamento? Logo no início, no meio? No início. No início você já... Eu acho que, assim, não é que... Não que seja o meu... Foi um erro, mas ao mesmo tempo uma fraqueza, né? Que sinais as mulheres não podem, Juliana, ignorar num relacionamento, assim, abusivo? Você teve esses sinais? Você está falando, se você pudesse falar para você antes, que sinais que não poderia ser ignorado? O controle, né, disfarçado de cuidado, né? Isso é muito importante. O ciúme excessivo, né? Que o ciúme, ele não tem que ser aquele controle de quem tá curtindo a sua foto, né, aí nas redes sociais, quem é essa pessoa, onde você tá, o que você tá fazendo, roupa, né, o controle mesmo. Acho que a questão mesmo é de quando a pessoa ela começa a ter essas crises de ansiedade, ter medo de ter alguma ação dela natural que ela já vive. Sim. Com medo do que o outro vai achar, né? Se eu fizer isso aqui, ele não gostou da outra vez, porque no início eles começam com essa cobrança de cuidado. Você não acha que a sua maquiagem tá pesada, essa roupa tá curta? Exatamente. Ele, em algum momento, ele tentou fazer com que você se achasse feia? Porque isso é uma característica do feminicídio. Geralmente, eles começam assim, eu não tô te achando mais legal. Você emagreceu demais? Eu já teve alguns episódios de tipo, nossa, amor, às vezes você tá magrinha, às vezes você tá mais cheinha. Essa sobrancelha da outra vez que você fez ficou melhor. Como é que dessa pode, vez, né, essa menina aí, não gostei. E ele vai mexendo com a autoestima da mulher. Não, eu queria seguir um padrão de beleza inalcançável, né? Academia, não é o problema comigo, eu tô feia, ele tá fazendo isso porque eu não tô legal, preciso melhorar. E uma luta constante, né, contra o espelho, contra a gente mesmo, né, achando que a gente começa a se colocar numa situação de que o problema sou eu, Sim. não o outro. Eles mexem com o psicológico. Ele chegou a te afastar, esse relacionamento? Chegou a te afastar da sua família, de alguns amigos? Sim. Tentou te afastar, te isolar do... Na verdade, se não houve a proibição mesmo. A família ela acaba enxergando, né, de fora o que está acontecendo. Sim. E às vezes tenta alertar os amigos, né, com conselhos, né? Sim. E aí ninguém estava se dando mais bem. E aí... As pessoas já tinham visto e tentavam te alertar, e você, apaixonada, não conseguia. A dependência emocional, ela aprisiona a gente no lugar. Você acha que a dependência é isso aí? Ela aprisiona, faz a gente morar num lugar onde não é nosso. Ai, que lindo isso que você falou, e é verdade. Então, a dependência emocional, ela te coloca num lugar que não é seu. O amor próprio, eu aprendi, né, que ter o amor próprio em toda essa experiência. E daí eu decidi acabar com o relacionamento, porque em meio às conversas, insistência da minha parte, né, e aquela promessa de que eu vou mudar e nunca mudar. E eu abri mão, eu falei, eu não quero mais viver isso. E os episódios de violência se repetiam com mais frequência ou não? Teve esses episódios, teve a agressão e depois a separação. E aí eu fui viver a minha vida,
vivendo separada dele já, quando aconteceu, né? Conta pra gente o que Gente, é muito forte o que ela vai contar aqui agora. Conta pra gente o ápice disso tudo. O que aconteceu, Juliana? Você estava separada dele? Já estava separada há 3 meses, Uhum. né, dele. Eu tenho um filho especial, né? Um casal, João e a Maria, mas era aniversário do João Pedro. E o João Pedro, ele foi desenganado pelos médicos, né? Quando Um eu beijo pro João, pra Maria, gente. Lindos beijos. Conta sobre o Joãozinho. E por ele ter sido desenganado, eu tinha um sonho de fazer o aniversário dele de 18 anos, uma festa pra ele, né? Uhum. De comemoração, de agradecimento e tudo mais. E decidi fazer essa festa do João Pedro de 18 anos, que foi no dia 27 de janeiro de 2024. E o meu ex ficou sabendo dessa festa. Você já estava separada há quanto tempo? Estava separada já há 3 meses. 3 meses dele. Sim, ficou sabendo da festa. E pelas redes sociais, né? Inclusive, ele questionou o porquê que eu não chamei ele para a festa, tudo mais. Me ligou, fez algumas ameaças para mim pelo telefone e eu Você chegou a prestar alguma queixa? Não, eu liguei pra minha irmã na época, pra uma amiga, dizendo que tinha acontecido, mas já era tarde da noite, estava chovendo muito, a festa já tinha acontecido. E na realidade é muito difícil a gente acreditar que a pessoa vai às vias de fato, né, Ju? Sim. É muito difícil, aquele homem que conviveu com você, que esteve ao seu lado, da minha história. sabia o aniversário do seu filho, que você tanto ama, e é muito difícil acreditar. E acreditar em todas as palavras que ele dizia, que amava o meu filho e ter feito o que ele fez, né? Não pensar, né? Porque acho que o amor ele não vem com a dor, ele não vem machucar, ele não vem te ferir. O amor é proteção. Sim, com entendeu? certeza. É zelo, proteção, né? Sim. E aí ele ameaçou, né? Ligou ameaçando que iria fazer, ia acontecer, porque eu tinha feito festa. Na verdade, sim, eu não acreditei que ele pudesse fazer algo do tipo, né? Não imaginei mesmo. E eu não consegui sair de casa, muita chuva, e fui dormir, né? Foi na festa foi no sábado, e ele me ligou de domingo para segunda-feira. E eu fui dormir, né? Minha porta trancada do quarto, ele bateu na minha casa, era por volta de 6 horas da noite, da manhã. Meu Deus! Pedindo para mim abrir a porta e que ele não ia fazer nada comigo. Ele estava num estado normal ou ele estava vindo de algum lugar? Você se lembra? Ele veio de algum lugar, com certeza. Veio de algum lugar. Ele parecia estar alcoolizado também. Sim. E eu falei com ele que eu não ia abrir a porta. E ele, não abre a porta, eu não vou fazer nada com você. E eu abri a porta, né? E nisso ele, ali, falando do sentimento dele, né? Que não era pra me ter feito aquilo. Que não era pra mim, que era pra mim ter falado com ele sobre a festa, questionou, e eu conversei com ele, tentei acalmar ele, né, ele tava meio alterado, dentro de uma conversa, né, de ele alterado, eu tentando falar com ele explicar que a gente já não tinha mais nada, e não tinha porquê ele ir na festa, né, até porque ele não era o pai do meu filho. E eu não quis que ele fosse por isso, a gente não tava mais junto, se ele quisesse a família, ele teria mudado, né, então segui nessa linha de raciocínio e falei com ele. Falei, olha, eu não vou sair daqui. Eu não vou ir com você. Quando você estiver bom, quem sabe a gente pode conversar. Ele insistiu e eu não quis ir embora, né? E aí, meio dessa alteração dele, ele foi até a cozinha, ele não estava armado, né? Na hora ali, ele tinha guardado essa arma. Ele tinha porte de arma? Você sabe? Não. E quando eu dei por mim, que eu me levantei do sofá, que eu estava sentada conversando com ele, fui até a cozinha para poder falar com ele, né? Ele já estava com aquela arma apontada ali para mim. Meu Deus! E naquele momento eu só pensei em falar com ele. Botei a minha mão na frente, né? E falei, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Não brinca, com arma não se brinca, não faz isso. Seus filhos dormindo? Dormindo. E naquele momento ali, eu só escutei o barulho e aquele impacto muito forte no meu corpo, e eu fui contra a parede, né? E aí eu olhei pra mim e me vi lavada de sangue, né? Meu Deus! E pedindo pra ele, não atirar mais, não atira, pelo amor de Deus, eu vou morrer. E aquela luta ali, né? Eu não caí no chão, eu desci correndo as escadas, ele veio atrás, né? Quantos tiros ele desferiu em vocês? 2 tiros. 2 tiros. Foi um no abdômen
E Ele, um na ele, mão. ele só atirou 2 vezes ou só 2 tiros pegaram em você? Só 2 tiros pegaram. Ele Tinha um atirou mais tiro, vezes. depois foi constatado, né? Um tiro no teto Hum. e na parede de trás, na janela. Queria Porque o tiro descarregar. não varou, né? Aham. E ali começou a minha luta, eu fui pra rua, né? Minha filha viu, minha filha logo acordou e ela ficou ali vendo. Meu filho também, que é especial, e eu na rua pedindo socorro, Meu né? Deus, que trauma. Pedindo, e os carros passavam, ninguém parava. E eu falei, eu vou morrer. Acabou aqui, né? Acabou aqui meu sonho, acabou tudo. Esse foi o pensamento quando você se olhou, que você se viu sangrando, passou a sua vida, porque dizem que passa um filme na nossa cabeça. Exatamente. Passou a sua vida com essa pessoa, passou, eu vou deixar meus filhos. Você se lembra o exato momento, o que você pensou? Você tem Tenho. esse flash? Tenho. Eu me encostei num carro, né? E eu olhava pra minha filha, pra minha mãe na rua, chorando, gritando, né? E eu falei, acabou aqui. Eu vou deixar o meu filho, que é especial, que precisa de mim, de cuidados diários. Sim. Eu vou deixar a minha filha, que é uma mocinha que eu não vou ver os 15 anos dela, que eu não vou ver ela crescer. Acabou minha faculdade. Eu tava fazendo minha faculdade, né? Eu tinha um salão, mas eu tava estudando, né? Um processo na faculdade. E aí eu me vi com a minha vida acabada, porque eu, por ser estudante da área da saúde, né? Eu entendia que eu tinha pouco tempo ali de vida, né? A dor, a pior dor nesse momento para você foi a emocional ou a física? As duas, de ver uma pessoa, saber que a minha vida de repente estava na mão de uma pessoa. Sim. Deus estava no controle o tempo todo. Sim. Mas saber que o meu destino estaria ali na mão de uma pessoa por simples apertar um gatilho que iria mudar a minha vida toda. E Por pura vingança. Eu não fui no aniversário, você não me quer mais. Um narcisismo exposto. Né? Você não me quer mais. Eu não sou assim eu não tenho a autoridade para falar sobre características, porque eu não estudei, né, desses, mas a gente procura ler, né, eu já recebi algumas pessoas que se formaram e sabem muito desse assunto, e você vê que é um traço narcisista muito grande, Sim. Porque se sentiu ofendido, porque já não estava mais com você, não e quis tirar a sua vida porque não estava protagonizando no aniversário do seu filho. Hoje eu tenho entendimento de que pegar uma arma, né, e apontar, e a pessoa ainda falar que não queria ter feito. Porque o narcisista, ele é assim, né, ele não assume as próprias atitudes, né, ele tenta camuflar, maquiar, tenta disfarçar. A culpa sempre é do eu tenho culpado, o culpado nunca é ele. Isso. E o sentimento, né, o emocional, né, ferido extremamente, que não dá para mencionar, né, a dor, o tamanho da dor ali, e naquele momento ali foi Deus, né, Deus, e meus pensamentos, foi tudo muito rápido, mas eu me lembro de tudo. Você chegou a ser socorrida por ele ou por alguém? Por ele, eu pedi, eu fiquei gritando por socorro na rua, e ele colocou a arma, né, no canto, né, me mostrou, e aí eu entrei no carro dele, tive que entrar no carro dele, né. Sua única esperança de sobreviver, ou de repente ele teve uma lucidez, ele vai me socorrer. Ali momento... eu poderia ter acontecido muita coisa no trajeto do hospital, né, mas graças a Deus chegamos lá, sofremos ainda um acidente no meio do caminho. Na entrada do hospital, né, sofremos acidentes, porque aquela área ali é muito movimentada, né, a área da posse, entre o hospital da posse. E como era num domingo para segunda, imagina, né, final de semana, o hospital com certeza estaria com muito movimento. Hoje eu trabalho lá, e eu subi, né, tive que subir correndo a rampa do hospital. Depois do acidente. Meu Deus, eu não consigo imaginar uma coisa, né? Naquele momento ali que eu subi a rampa, eu só sabia que eu ia morrer. Eu sabia que eu ia morrer. E você tinha essa certeza? Tinha essa certeza. Quando que você teve a certeza de que eu tô salva aqui sem o perigo dele tentar me matar, talvez eu
me agarre aqui num fio de vida, mesmo você sabendo que você corria muito risco de morte, porque seu caso foi seríssimo, né? Foi. Nesse momento, né, que eu faço esse percorrer entre o carro e a entrada do hospital, né, eu comecei a pedir perdão a Deus, né, pelos meus pecados, né. Sim. E quando eu consegui chegar até a sala do médico, né, e aí eu consegui falar que tinha realmente acontecido, né, porque até então ele falou que não foi ele que atirou. Ele falou? E ali Ele ali devia ter esperança de que você ia livrá-lo, não é possível? Sim. Porque, na verdade, eles têm essa segurança do sentimento, né? Que me ama, então... Isso, ela vai me salvar, ela vai me perdoar. A mulher, muitas das vezes, quando ela sofre agressão, ela dá essa certeza para o homem. É isso que as mulheres têm que estar sempre atentas, entendeu? E ali gente, escutem isso, por favor. E começou a minha luta para viver, né? Porque o tiro, ele... Assim, a região que pegou... Ela pegou todos os meus órgãos, né? Eu perdi parte do estômago, eu perdi um rins, eu perdi parte do fígado, eu perdi uma parte importante do intestino, né? Tive que botar uma bolsa de colostomia. E perdi também, né? Depois dali de estar lutando, né, para sobreviver no hospital, eu entrei em choque, né? Por 2 vezes. Tive uma parada bem estendida, né? Descobri que um dos tiros me lesionou, né? Tanto a parte, né, dos meus órgãos vitais importante, né? Que hoje eu tenho que ter um cuidado maior. A minha mão, né? A mão que por anos eu trabalhei no meu salão, por anos eu realizei sonhos que eu precisava, né? Eu tive que colocar minha mão na frente para me defender e a minha mão foi atingida e eu perdi parte do movimento da minha mão, né? Descobri isso lá dentro do hospital. Eu fiquei no CTI, né? Eu tive um encontro, né, espiritual. Ai, conta pra gente isso, Ju. Eu tive um momento ali... Em que momento, assim, que você falou assim, por que eu ainda estou viva, Deus? Será que foi nesse momento? Você estava consciente ou você não estava consciente? Samantha, antes de ser sedada para entrar ali para cirurgia, eu olhei para cima e eu falei, eu não vou conseguir. Mas eu sei por que você está viva, porque você é canal de luz, meu amor. Você vai ajudar muitas mulheres. Amém. Infelizmente, você teve que passar por isso, mas você é a história viva de que se pode sobreviver a um escárnio desse. Sim. Fala do seu encontro espiritual. Naquele momento ali, né, antes da cirurgia, eu comecei a orar, pedir a Deus mais uma oportunidade de vida, de viver, e que eu iria fazer diferente, né? E que o João Pedro precisava de mim, né? A Maria também, claro. Sim. Mas o João Pedro precisava mais por conta das limitações dele. Sim. E eu tive uma paz, assim, eu senti algo, assim, uma leveza, sabe? De como se eu estivesse na mão de Deus mesmo e que Deus estaria ali junto com aqueles médicos, com aquela cirurgia. O Hospital da Posse é um hospital muito cheio, né? Sim. E naquele dia, naquele momento que eu dei entrada no centro cirúrgico, eu fiquei lúcida o tempo todo, tava vazio, entendeu? A equipe médica foi bem rápida. E aí tudo eu na acordo, providência de Deus. Eu acordo no CTI, né, muito assustada, com 2 médicos na ponta, policial em volta, né, aquela experiência, o que aconteceu, porque para todo mundo ali eu não iria sobreviver, né, é muito grave, eu precisei de doações de sangue, teve campanha na época, agradeço imensamente as pessoas que me ajudaram na época doando sangue, né, isso é muito importante, gente, muito mesmo. A importância da doação de sangue é muito importante. Muito, e... ali eu tive um momento de encontro espiritual, né, com Deus, né, com toda aquela experiência ali, e meu corpo meio que flutuou. Ai, gente. Eu fiquei submersa, né, então eu comecei a olhar, né, e ver vi pessoas perdendo a vida, né, eu vi pessoas que já tinham partido sentada no beiro do leito me olhando. Eu já li tantos livros falando disso. E eu chamei a médica, eu falei, doutora, tem a moça tá sentada ali. Ela, minha filha, não tem como ela tá sentada, ela tá entubada. E logo depois aquela mulher, ela veio a óbito.
Gente, eu estou muito arrepiada. Meu Deus, eu estou muito arrepiada. Todo momento que eu fiquei dentro do hospital, eu tive essas experiências. Eu posso dizer que eu vi o espírito da morte na beira do meu leito. E qual foi o sentimento quando você viu? Você se lembra desse sentimento? Lembro, medo, muito medo, um gelado que é inexplicável. Se botar acho que 10 ar-condicionado aqui, não é o gelado da morte é diferente. É algo assim, é um frio surreal. É um frio que não dá para comparar. E a pessoa sente na pele mesmo, de verdade. E é uma coisa que você não tem controle. Eu senti medo, mas eu não tinha um controle, porque eu estava submersa no meu corpo, não tinha mais aquele comando ali, né? E é uma sede, né? Eu sentia muita sede, né? Por conta do tiro. E eu tive que ficar amarrada, né? Assim, eu sofri muito nesse processo de internação, né? A minha família toda ali, né? Orando, pedindo muito a Deus. Minha mãe... Não consigo mensurar. A minha mãe, assim... Minha mãe Como é que é o nome da sua mãezinha? Nádia. Ai, dona Nádia, um beijo. Que lindo esse depoimento dela. Mãe é mãe, né, Mãe, Ju? ela fala, minha filha, eu entrei naquele CTI ali, eu falei pra Deus que pedi a Deus pra ele não te levar. Pra ele não te levar. Minha família sofreu muito. Imagino. E ali, a minha luta pra viver foi, eu posso dizer assim, Deus o tempo todo, é claro, mas eu tive que ser muito forte, porque foi muito sofrimento. E eu fiquei alguns dias, né, no CTI, depois eu fui pro quarto, tive algumas experiências também lá. Espirituais também? Espirituais. Isso é muito forte na sua vida. Muito, muito. Porque isso me faz lembrar, mesmo em dias difíceis, porque os dias difíceis vêm, as lembranças vêm, da onde Deus me tirou. Sim. Entendeu? Porque só Deus me tirava daquela situação. Daquele vale que você está. Vale, eu enfrentei o vale de sombra da morte. Sim. E não parou por ali, né? Eu fiquei um tempo internada. Quanto tempo? Olha, quase um mês. De internação. E aí me liberaram porque não tinha mais o que fazer. Quando você se viu ali na cama, que o médico falou, olha, você perdeu uma parte importante do seu intestino, né? Perdi um rins. Um rins. Parte do intestino, estômago, pedaço do estômago, fígado. E que você soube, essas notícias chegaram até você. Você pensou em alguma hora assim, eu vou desistir, a minha vida acabou aqui, ou você organizou suas forças e falou, Deus me deu essa chance, eu vou... Então, sentimento, Deus ele faz tudo com propósito, né? Eu tenho um filho especial, então eu enfrentei alguns lugares, né? Como a ACD, o SARA, umas instituições que tinham ao tempo todo ali, quando ele ia para as terapias, eu sempre fui muito de refletir naquelas pessoas ali, crianças que nunca puderam andar, sim, pessoas que tiveram AVC e estavam ali lutando para sobreviver com alegria, com um sorriso no rosto. E meu filho mesmo, ele foi um motivo muito especial para me continuar, porque a história dele, em outro momento eu venho contar. Ele é uma superação, ele é um milagre, ele teve muita força. Então, isso tudo veio de forças para mim não desistir, que aquilo ali, né, que estava acontecendo, eu poderia enfrentar sim, porque eu vi coisas, né, não que seriam piores, mas, né, que as pessoas estavam conseguindo se cuidar, se tratar, seguir a vida, então... Você já tinha isso no seu psicológico já organizado, você já sabia. Eu falei, tá. E como ficou o seu filho nesse tempo, com relação ao trauma, sua ausência, sua filhinha? Eu fiquei muito tempo sem ver eles. Muito tempo mesmo. Eles sofreram muito, né? Que eu fiquei sabendo. Não é só uma mulher que é alvejada, né? É uma família toda, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, acho que todo mundo que... meus amigos, né? Nesse momento também pude ver o amor das pessoas comigo. Então, quando eu me vi naquela situação ali, eu queria sair dali porque... enquanto eu fiquei entubada também, um tempo entubada, quando eu voltei e tal. E o pensamento de que Deus estava no controle, de que eu tinha certeza que eu iria sair daquela situação ali, entendeu? Eu pedia muito a Deus que não me levasse, né? E eu depois de um tempo tive alta, eu fui para casa, né? E aí eu
Quando você voltou, Jô, para casa, assim, que você olhou, você reviveu a cena? Você voltou para sua casa? A casa pra que você minha foi... casa. Ai, Deus, Pra minha tem que estar com um casa. psicológico muito. Na época, o psicólogo ia, né, na minha residência e tal. Você foi capa de jornal, você Sim, teve vários, sim. né? Ficou umas 2 semanas. Isso, eu me lembro. Você foi notícia em muitos jornais. Sim. A sua história impactou bastante. Então, assim, quando eu voltei para casa, né, eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, né, e aquela bolsa ali, né, de colostomia na barriga, tal, tendo que assimilar aquilo ali, né, todas as cirurgias que eu iria passar de reparo para tentar recuperar, né, a mão. E eu só pensava, não, o que eu tenho que fazer para melhorar minha vida daqui diante? Seria uma nova. Eu sabia que era uma nova vida, que eu não era mais a Juliana de antes, nada ia ser como antes. Nasceu uma nova mulher. Ia nascer ali, aquele processo ia nascer uma nova mulher. Sendo que entre 28 dias, quando ia completar um mês, né, que aconteceu, eu acordei passando muito mal, muito mal, muito mal. E minha tia me olhou e falou: Juliana, você não tá com uma cor normal. Vou te levar pro hospital agora. E ali começou mais uma luta para sobreviver, porque eu fui pro hospital, descobriram uma infecção, porque tinha pólvora da bala na minha barriga ainda. E ela desceu, a infecção desceu. Eu cheguei a 17 mil de leucócitos, né, infecção gravíssima. Me colocaram numa sala e eu fiquei com muito medo. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu não sabia ainda o que era, né? E ali, o médico vindo toda hora me examinar. E eu tive que passar por mais uma cirurgia, né? Mais uma laparotomia. Eu fiz 3 laparotomias. Quantas cirurgias ao total? 6. 6 cirurgias. 6 cirurgias. Eu tenho uma cicatriz que pega daqui até embaixo. Várias cicatrizes na barriga. Eu tenho umas 7. Que teve que lavar os órgãos para poder conter infecção. Foram muitas horas de cirurgia. Eu operei no dia 8. Fiz uma laparotomia no dia 8. E aí, né, muito fraca, já muito desnutrida, né, muito debilitada. Descobriram uma outra infecção no dia 16. Eu tive que passar por mais uma laparotomia. Nossa. E ali eu falei, agora acabou. Deus vai me recolher agora, eu não tenho mais o que fazer. Eu cumpri minha missão na Terra e eu me despedi da minha família, me despedi da minha mãe. Foi a maior dor que eu senti. Foi nesse momento que eu tive que me despedir da minha mãe. Sinto. E orar muito a Deus, né? Que fosse feita a vontade de Deus naquele momento. E a minha família, a maioria é evangélica, né? E eles pediram muito a Deus. Foi uma corrente muito linda de oração, cada um com a sua religião, porque eu respeito todas, né? Deus é um só. E graças a Deus, eu dessa cirurgia que eu passei, uma médica lá do hospital, ela tirou, né, a minha bolsa de colostomia, né? Eu voltei da cirurgia sem essa bolsa. E foi meio que um presente, né? Porque essa bolsa eu iria ficar com ela uns 3 anos ainda, né? Até conseguir, né, sobrevivendo, né? Mas até conseguir retirar ela. E aí eu acordei sem aquela bolsa ali, porque minha barriga ficou muito ferida, carne viva na época, a bolsa não aderia, então eu sofri muito com as feridas por conta da bolsa. E graças a Deus eu consegui, né, sair daquilo ali, daquela situação de risco. E dentro disso eu descobri, né, a questão da minha mão, que eu tinha perdido parte do movimento da mão e queria mais pra frente ter que fazer outras cirurgias para recuperar. Você estudava nessa época? Estudava, mas eu não tranquei minha faculdade em nenhum momento. Eu levava minhas apostilas. Eu levava não, né? A galera da faculdade se reuniu e mandou a apostila. Uma corrente de amor pra você. Isso, e eu não tranquei a faculdade porque eu vi que a faculdade... Eu já gente, sabia... que mulher forte, gente. Que o salão não ia poder mais exercer a profissão de cabeleireira que eu amava, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, de autoestima. E ali eu tinha essa noção de que eu não conseguiria mais realizar esse procedimento. E a faculdade era a minha única esperança, era a minha profissão nova, né? E eu me agarrei com todas as forças na faculdade.
e fiquei estudando de casa, né? Aí veio a recuperação. Eu não conseguia me alimentar sozinha, porque como eu tinha perdido parte do movimento, eu não conseguia pegar copo, talher, e era a mão que eu fazia tudo. E eu tive que começar como se fosse um bebê. Esse foi seu maior desafio de todos que você enfrentou, de cirurgia. Qual foi o maior? Foi os movimentos da mão? Eu posso dizer para você hoje, Samantha, que o meu maior desafio é enfrentar a nova vida agora. Enfrentar a nova realidade, né? Porque eu fiquei 2 anos, né, dentro de casa. No tratamento. Né, ali dentro. Então, quando a gente vai pra rua, é um novo trabalho, é uma nova vida. Mas a mão, sim, a mão, ela me ensinou muita coisa. Porque muitas das vezes a gente acorda e não agradece a Deus por respirar, por andar, por pegar uma xícara e beber, né? Isso é assim, a gente vive o nosso dia a dia, achando que isso é o normal. Mas eu acordei um dia sem poder fazer uma comida pra mim, sem poder pegar numa xícara, sem poder ir ao banheiro. Eu precisava de pessoas o tempo todo cuidando de mim. Então, a mão, ela meio que eu olhei e vi aquela situação ali de gratidão. Eu vou passar, eu sinto muita dor ainda, né, na mão. Mas isso aqui é um aprendizado, uma nova etapa da minha vida. Eu preciso aprender a lavar louça, aprender a fazer tudo com essa mão, né? Você passa por muitas restrições ainda? Sim. Por conta de tudo que aconteceu. Você precisa ter restrições. É óbvio que sua vida não vai ser mais aquela, mas ainda assim você sofre com as restrições. Sim, a mão me limita um pouco de algumas coisas, né? Porque eu sinto choque 24 horas por dia, porque rompeu o nervo muito. A bala, ela entrou no pulso e ela passou por dentro da mão e ela saiu no dedo. Entendeu? Então, assim, os médicos tentaram retirar uma parte do nervo da minha perna para colocar na mão, mas eles me falaram sobre o risco de eu perder o restante do movimento e eu não aceitei fazer a cirurgia, achei melhor conviver, né, com isso e ter o pouco de movimento que ficou, né? E a questão do rins, né, tem que ter um acompanhamento, as dores, né, constantes, porque o tiro, ele é muito agressivo, né, ele destrói tudo, né. Sim. E foi numa região muito delicada, né, toda vez que eu tô com algum médico, eu falo a minha história, eu falo, cara, isso é um milagre, porque essa região aí é muito difícil de sobreviver. É muito difícil, é uma região muito úmida. Então, assim, dói dias de tempo, quando muda, eu sinto muita dor. A limitação é essa, mas eu não vejo isso como um vitimismo, eu vejo como força, eu tenho que seguir. Se Deus me deixou viva, eu pedi oportunidade a Ele, dele me deixar viva, eu tenho que continuar, ainda que doa, né? Eu tenho que continuar. Então, ele tem muitos planos para você, com certeza. Amém, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele tem muitos planos. Sua história é muito forte, é muito forte. Você acha que a justiça foi feita depois disso tudo que você está me contando? Você acredita que a justiça tenha sido feita? Ou, para ser assim, vamos generalizar, para a gente não focar numa coisa só. A justiça hoje no Brasil, para quem comete feminicídio, você como uma das vítimas, você sobreviveu porque Deus pôs as mãos sobre você, mas a gente vê que são histórias horrendas. Depois eu vou dar os dados aqui. Histórias tristes que não só destrói a vida de uma jovem, de uma mulher, destrói a vida de famílias e famílias, de amigos. O Brasil, infelizmente, está sendo acometido por eu posso dizer, uma pandemia. O Brasil não, o mundo, mas o Brasil vive uma epidemia horrível. O Brasil vive uma epidemia horrível, horrorosa de feminicídio. E você acha que a justiça é feita nesses casos? Não. Não. Eu acho que há muita falha. Eu também concordo com você. Há muita demora. Há muitas coisas assim que não dá para pontuar, né? Mas eu acho que todo dia a gente liga a TV, a gente abre as redes sociais e eu sinto isso na minha pele o tempo todo, porque toda vez que eu vejo como uma mulher perdeu a vida dela, né? Me faz agradecer a Deus por eu ter sobrevivido a tudo que aconteceu comigo. Me dói, porque a quantidade só aumenta. E eu acabo vivendo aquilo ali um pouco, entendeu? Você revive toda aquela história. Revivo. E eu acho que há muita falha ainda da justiça. Acho que
precisa melhorar muita coisa. Muita coisa. Eu acredito, Juliana, isso é uma opinião minha muito pessoal, que pela minha fé, a pena de morte, eu acho que ela é muito... foge um pouco a fé, aquilo que eu acredito. Sim. Sabe? Óbvio que tem casos aí de pedófilos que a gente fica, né? Tanta coisa ruim. Mas eu acredito também que no nosso Brasil a pena de morte ela cometeria injustiças, porque a nossa justiça, infelizmente, é falha ainda. Sim. Mas eu desejo do fundo do meu coração que a nossa lei mude, que passa a ter prisão perpétua. Sabe, que o indivíduo tenha que trabalhar para comer. Sabe, porque esses homens que matam, eles refazem as suas vidas. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Sabe, e vivem. Vive. Tem uns que são pastores. Eu tiro uma história assim que marcou muito a minha juventude, foi o caso da Daniela Pérez. Sim. Que o cara... mas ele já pagou na justiça. Gente, uma vida foi ceifada. Então, assim, sabe, é muito difícil a gente aqui não ouvir isso e não ter que expressar opinião, porque eu te juro, eu fico com raiva. Por mais que eu tenha fé, que eu fale, meu Deus do céu, olha, tô fazendo até a quarentena, mas, assim, dá raiva de ver o tanto do sofrimento que a mulher tem. Aquela Sim. mulher que foi arrastada, aquela menina foi arrastada, perdeu as pernas, sofreu, depois faleceu. Eu às vezes eu penso que hoje eu tenho uma filha, né, uma mocinha, mas eu penso assim, eu dormi saudável, perfeita, inteira, porque Deus me trouxe o mundo perfeita e uma pessoa que eu amei, que eu abri a porta da minha casa, que eu cuidei, que eu vivi, né, por causa de um outro ser que devia proteger, me trouxe consequências, sequelas imensuráveis, que não tem como se eu for listar todo o sofrimento, se eu fosse cobrar, não tem como pegar, entendeu? E eu penso nos meus pais, né, o que passou, né, na cabeça do meu pai, da minha mãe, de um homem. A mulher, a gente é muito movida a sentimento, mas de um homem. É porque o homem, ele é homem, né? O sujeito homem, né? Meu pai sempre foi trabalhador. Imagina, né? Minha mãe, criou família... uma filha e ver a filha... Família do bem, né? Eu, às vezes, poxa, se fosse com a minha filha e tal, mas meu pai sempre foi do bem, é sobre o que o meu pai é. É o caráter né? dele. O caráter dele. Então, assim, hoje a gente ainda temos que ter ciência da geração, da nossa geração, das crianças hoje. Né, dos meninos que estão sendo criados, que vão ser futuro homens, né, e das meninas, porque as meninas começam a ter a visão que... Eu acredito muito que esses homens que estão cometendo essa quantidade de feminicídios e violência doméstica são homens fracos. Homens que foram criados para serem fracos. Eu não estou aqui culpando mãe nem pai, não. Eu estou falando da personalidade deles. Não aceitam um não. Não aceitam perder. Compram a mulher, acham que compram a mulher como se fosse um pedacinho de chão deles. Esse terreninho aqui, esse chãozinho aqui, esse lote aqui é meu. E acabou. São homens fracos, narcisistas, violentos e fracos. Sim. Homens que são capazes de ceifar a vida dos próprios filhos para se vingar da mulher. E eu queria te perguntar, porque isso foi um caso também que me deixou, agora aconteceu outro, tem umas 2 semanas, novamente, que eu vi uma mulher que perdeu 2 filhos, acalentando outra mulher que perdeu outros filhos, porque o marido fez o mesmo que o outro narcisista fez, um homem fraco, que não aceita perder. E eu vi muitas, aquilo mexeu demais comigo, mulheres acusando outras mulheres. Você está passando por isso porque você traiu, porque você usou roupa curta, porque você não foi uma esposa, porque você sofreu isso. Sim, muito. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente, porque é inacreditável.
Eu acho inacreditável a mulher ainda ser julgada depois de tanto sofrimento. Olha o que você passou. A mulher ainda ser julgada porque tentaram ceifar a sua própria vida. O que acontece? Na época, né, eu estava dentro da minha casa, dormindo, mas rolou boatos de que eu estava no pagode e subindo de mulheres. No pagode, que eu era assim, que eu era assado, que ele tinha feito alguns procedimentos, né, pago alguns procedimentos para mim, que por isso fizeram grupos, né, mulheres se reuniram, fizeram grupo. Você não processou, você não entrou na justiça, você não... Porque merecem pagar, sim, né? Salão, como eu tinha salão, né? Eu conhecia muitas meninas que também tinham salão. E depois eu fui no salão fazer meu cabelo, né? E toda vez que eu chegava em algum salão, alguma coisa, mas falaram aqui que você era metida. E que você era isso, que você era aquilo. E eu falei, gente, aí você merecia morrer. A sentença dela é a morte. Eu mereço um porque tiro. Porque ela era metida, ela era bonita, ela era... Eu mereço um tiro porque se... Eu tava dentro da minha casa. Mas se eu estivesse no pagode, eu mereço um tiro? Eu mereço um tiro porque eu botei uma roupa curta, né? Não foi o caso, mas eu mereço um tiro porque o cara pagou alguma coisa pra mim. Nunca pagou, porque eu sempre trabalhei, todas as minhas cirurgias plásticas que tivesse pago o meu amor, paguei. Ele não tem o direito de tirar a sua vida por nada. Mas assim, o apoio, né, das mulheres é muito... Claro, eu tive. Mas essa questão aí que você pontuou agora, isso é real. E é muito real, triste. Muito triste. Porque você não vê o homem falando mal do outro homem. Não. A gente devia ter uma rede de apoio, a gente precisava ser mais... Eu vi homens defendendo. Sim. Que vocês estão loucas, vocês estão falando. Sim. As mulheres estão morrendo. Eu vi até homens fazendo isso. Sim. Mas eu vi mulheres julgando. E aí, né, é até meio que a gente não consegue entender. Todas lutam pela questão da, né, hoje, a violência doméstica, a tentativa de feminicídio, que é contra a mulher, né? É uma lei que favorece e tal, Maria da Penha. É um caso muito triste que tem acontecido, mas as mulheres não apoiam, né? Sim. A rede não tem esse apoio. Se a gente tiver que hoje fazer uma passeata, vão ser poucas. Porque nem todas... Tem sempre um questionamento, né? Sim, eu lia a mulher falando assim, meu marido tem a sorte de me ter, porque eu jamais trairia meu marido. E se eu traísse, ele teria o direito de se vingar de mim. Eu falei, sim, sabe, eu sofri. Olha, eu te juro, eu passei mal, que minha mãe falava assim, você precisa esquecer isso, que você tá surtando. Eu falei, mãe, mas eu não acredito absurdo, né? nesse absurdo, eu não acredito que existam esse tipo de mulher. Eu fiquei muito chateada na época, eu fiquei até muito depressiva também, pelos comentários. Claro! Que, né, quando eu melhorei, as pessoas foram me falando o que rolou, né, o que aconteceu. E eu fiquei sabendo que fizeram um grupo e falavam mal de mim, só mulheres. Mal de mim, que ela é isso, que ela é aquilo. Eu falei, gente, pessoas que nem me conheciam, que era de longe. E aquela rede de mulheres criticando. Uma mulher que sofreu. Veja, uma tentativa de feminicídio, que passou por não sei quantas cirurgias, que quase deixou 2 filhos, que uma família quase foi destruída. A pessoa ainda tem coragem. Eu senti, olha, eu acho que deveria ter leis, sabe, mais rígidas sobre opiniões. Isso. Porque, assim, isso não é censura. Eu sou contra totalmente a censura, mas existem coisas que te ferem demais. É porque o outro fala e ele sai, se retira. Ele lança e você vê lá, 20 mil curtidas. Ah, mas ela traiu o marido. Ele tirou a vida dos filhos dessa mulher para se vingar duas crianças com a vida toda pela frente. E covardemente... E dele quase ninguém quer falar, né? Não, só coitado. E depois ele se matou. E nesse comentário, não sei quantas mil curtidas, eu falei... Gente, Alexa, toca essa última trombeta aí, porque acabou pra gente. Acabou, nós estamos... Verdade. Né? Eu tenho a impressão que na Covid
Papai do Céu levou e deixou a gente aqui nesse mundo doido. Assim, as pessoas são cruéis. Demais. Sabe? São, assim, falta total de humanidade, de tudo. Não são capazes de se colocar no lugar, no seu lugar. A minha família, na época, teve um comentário de uma pessoa nas redes sociais que eles ficaram muito revoltados, minha mãe passou mal e a pessoa falou assim, a Juliana, samba Juliana, Juliana quase sambou. Olha E isso. vários risos. Isso mexeu muito, né, com a minha família, né? Depois de o pessoal me contando e tal. Um hater, né, que fala, uma pessoa ali nas redes sociais, né, colocando ali o ódio dela, né? O ódio é tudo que tem dentro tudo, dela. Resumindo o que a pessoa é. E eu fiquei imaginando, falei assim, cara, uma coragem de comentar uma coisa dessa, assim, porque, como você falou, tem uma família em volta. Sofrida, envolvida, que sofreu. É toda uma história, né? E a minha história, ela não se resume a isso, né? A minha história, eu vejo a minha história como uma história de superação. Eu não, mesmo tendo todos os motivos para desistir, né, de tudo. Eu tive motivo para desistir de tudo. Como te falei, eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, né? Sim. Hoje eu olho pra minha cicatriz, a minha cicatriz, ela é a marca da onde Deus me tirou. Eu coloco meu biquíni, eu tiver que colocar uma roupa, isso não me incomoda. Até porque o dia que eu quiser tirar, né, eu vou lá e tiro. Sim. Mas não, é sobre as marcas que ficam. E eu acho que as pessoas, elas têm que respeitar. Marcas na alma, né, Juliana? A nossa história, a nossa vida, né? Porque não é fácil. Calça o meu sapato e percorre a estrada que eu percorri. Depois eu vou pensar se você pode opinar. Não é isso? Sim. Essa máxima eu sigo, porque as pessoas, elas não sabem o que a outra passou, elas sabem só do que elas leem ali e os destinam muros, aquela né, opinião. as coisas e a verdade mesmo, de fato, as pessoas não sabem, né? Então, assim, graças a Deus eu consegui me formei agora, né, em janeiro. Você se formou em nutrição. Sou nutricionista agora, graças a Deus. Que linda, vou parabéns. Deixar de trabalhar com mulheres, né, trabalhar e você cuidando. Trabalha no hospital que você foi socorrida. Trabalho lá. Como é que é isso na sua cabeça? No começo, assim, foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu perguntava como é que Deus tem uma coisa para você. O que eu tô fazendo aqui? Né? Viver aquilo ali, o coração acelerado o tempo todo, lembrando das coisas, né? A lembrança. Vendo as famílias ali chegando com desespero, a gente acaba trabalhando com o desespero das pessoas, né? Sim. E saber que um dia minha família chegou ali daquele jeito. Vira e mexe, eu conto o meu testemunho lá também. Acaba que acalma as pessoas, assim, né? As pessoas ficam com mais fé. Você tem contato com alguém que te acudiu na época lá? Que ainda trabalha? Tenho. Com os bacana. Médicos que fez a minha cirurgia. Com o menino lá que me acolheu na hora lá que eu cheguei, que me ajudou a me colocar de pé, né? Tenho contato com todo mundo. Eles, né, sempre é bem emocionante quando a gente conversa sobre o assunto. Né? E coisas que eu não sei, né? Coisas que assim, eu não lembro. Que não tem como lembrar de tudo, né? Sim. Você tem algum suporte psicológico, Juliana? Então, eu vou ter que retomar os tratamentos, né? Porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa nova acontecendo. É uma vida nova, né? Agora eu tô na nova profissão, né? Então, eu vou retomar os tratamentos, mas no momento eu não tô fazendo. Só o tratamento médico mesmo. Medida protetiva não tem ou tem? A questão da justiça, acho que tá sendo resolvida. Ainda em trâmite. Ainda tá na justiça. Sim. Juliana, depois de tudo que tentaram de tirar de você, o que ninguém conseguiu destruir da Juliana? Eu já tenho minha opinião aqui, né, gente? Eu acho que vocês também. Mas o que não conseguiram destruir em você? Primeiramente, meu sonho. Né, meu sonho de poder continuar os meus sonhos, né, que eu sou muito sonhadora, né, eu tô sempre sonhando em alguma coisa, viver alguma coisa. Quem não sonha vive vazia, né? Eu também sou dessa máxima. Sim, a fé, né, a minha fé, a minha vida, a minha família, eu acho que tudo, hoje eu vejo a vida de uma forma diferente. E assim, se eu pudesse falar para as pessoas hoje,
a questão de valorizar coisas que a gente não costuma valorizar antes que a gente passa num leito, né? Porque o leito, ele é um lugar de tratamento, muitas das vezes, né? Mas eu acho que, assim, tentaram me destruir, mas não levaram, e é tudo isso, é uma nova Juliana, é minha fé, é o amor pela minha família. Eu acho que tentaram destruir a tua força e não conseguiram. Minha força... Porque você é uma potência. Se você pudesse salvar a vida de uma mulher hoje, qual seria o alerta? Olha para essa câmera aqui, Ju, e diz qual seria o alerta, o gatilho que você acha que ela teria que pegar para ser salva? O primeiro sinal de violência, o primeiro sinal de controle, de um aperto, um soco na parede, uma limitação que o homem tenta colocar na vida dessa mulher. No primeiro sinal, ela sair, porque não vai mudar, não muda. O meu alerta é esse, não continue, se precisar entrar em contato, pedir ajuda, né? Até me chamar no Instagram, né? Vai ser sigilo, mas pedir uma ajuda, né? Dos apoios que existem, né? Várias redes aí de apoio, ligar para a polícia, né? E não continuar nesse relacionamento. A gente nunca deve se diminuir para viver infeliz do lado de ninguém. E tratar a dependência emocional, porque muitas das vezes nem é amor, é dependência emocional. E isso não quer dizer classe social, financeira, engloba tudo. Então, tratamento, procurar ajuda e sair o mais rápido possível dessa situação. É isso aí, gente. Eu vou ler aqui uns dados rapidamente para vocês entenderem o tamanho da gravidade que vive o nosso país e nós, mulheres, né, do nosso país. Enquanto você assiste esse vídeo, uma mulher está sendo agredida dentro da própria casa no Brasil. E todos os dias, 4 mulheres não sobrevivem para contar a história, como a Juliana teve a sorte de sobreviver. 4 não conseguem. Hoje, a gente não falou só sobre violência doméstica. A gente falou, nós contamos a história, contamos a história de uma mulher que tentaram calar com tiros, mas que ela sobreviveu para dar voz a muitas outras. Hoje, essa conversa, esses dados, que dói tanto, mas que precisa ser ouvido, precisa ser escutado por vocês. No Brasil, 4 mulheres são assassinadas todos os dias, pura e simplesmente por serem mulheres. Só em 2025, o país bateu um recorde de 1.518 vítimas de feminicídio, o maior número desde que o crime passou a existir na legislação brasileira. Isso significa que, enquanto estamos conversando aqui, provavelmente, mais uma mulher está vivendo uma violência, seja ela física, verbal, dentro da sua própria casa. Um lugar que deveria ser um lugar seguro para ela. E quase sempre não começa com um tiro, exatamente como a Juliana relatou aqui várias vezes. Começa com controle, com medo, com silêncio e com sinais que muita gente ainda ignora. Nos últimos 10 anos, mais de 13 mil mulheres foram mortas por feminicídio no Brasil. Histórias interrompidas, famílias destruídas, sonhos que não tiveram a chance de continuar. Mas hoje nós não falamos apenas de morte, nós falamos de vitória. Hoje nós falamos de sobrevivência, de uma mulher que olharam e acharam que não sobreviveria, mas que está viva para alertar e também salvar vidas. É um canal de luz, gente. Porque quando uma mulher sobrevive, a história muda. E quando ela fala, outras mulheres conseguem sair do silêncio. Juliana, muito obrigada por estar aqui. A sua voz hoje pode ser o recomeço de alguém que ainda não conseguiu pedir ajuda. E agora eu vou falar sem ler. Eu queria te agradecer muito, imensamente, porque verdadeiramente você é uma história de resiliência, de força, uma mulher de muita coragem, sabe? Você é uma força, uma potência.
A sua família também. Quando a gente vê uma mulher forte, atrás dessa mulher sempre tem uma família forte, uma família acolhedora. Eu queria deixar um beijo para sua família, um grande abraço, toda a minha solidariedade a tudo que vocês passaram. E eu queria te dizer que para mim, Juliana, é uma honra te conhecer, saber da sua história. Eu queria que você soubesse que o que você precisar, a Casa de Noca vai estar aberta. A sua voz, a sua história, eu vou estar aberta. Porque para mim, a sua história, a sua voz, ela precisa ecoar nos 4 cantos. Porque você é uma sobrevivente de uma violência que assusta, que destrói. Você é uma sobrevivente. E não só pela sua história de sobrevivência, a sua história como mãe atípica, sabe? São tantas coisas que você traz, tantas bagagens, sabe? Então entenda que você é potência, você é luz, sabe? E você é inspiração. Muito, mas muito obrigada mesmo por você estar aqui, por você vir. Eu estava muito nervosa com esse podcast, gente, porque eu sei que eu ia tocar em feridas, eu sei que isso dói em nós como mulheres, né? Sim. E tudo que a gente vem escutando, mas a Juliana, ela realmente, eu sinto essa força, eu sinto essa potência. Então se cuidem, pelo amor de Deus. Se tiverem dúvidas, procurem ela, me procurem, eu passo para ela no direct, olha, eu estou precisando de ajuda, ela vai dar um suporte, a gente também, na medida do possível, vamos dar telefone, sim, suporte, tudo, né, Juliana? Eu também quero agradecer a oportunidade, né, de estar trazendo, né, a verdadeira história, né, um pouco de todo o sofrimento, mas pontuando de que é a superação, né, a superação. Essa é a mensagem maior. Isso, de que dá para recomeçar, sim, né, a gente sabe que tem muitas mulheres achando que quando saem desse ciclo de violência, acabou minha vida. Ou que não vão conseguir sair. A autoestima, né? Mexe com a autoestima, com a questão de toda a parte emocional, né? Então, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês de que não acabou. É só recomeçar, né? Claro, com apoio, né? Com tratamento, mas ter força para continuar. E escrever assim como eu estou escrevendo uma nova história, né? Deus tá ressignificando tudo na minha vida, e o que ficou lá atrás só serve hoje de aprendizado para me passar daqui para frente um alerta, né? Para todos que estiverem passando ou passou pelo que eu passei, né? Espero que, né, ninguém passe até a questão da violência, mas assim, no primeiro sinal, sai fora. Sai fora. E nós vamos voltar aqui, se Deus quiser, para falarmos de outros assuntos. Sim, nutrição. Isso, nutrição maravilhosa. E espero muito, do fundo do meu coração, que essas histórias tristes acabem. Eu quero me solidarizar com todas as famílias que passaram por isso, que estão passando por isso, com todas as mulheres que sofrem violência e que, para tudo passa, tudo se tem um jeito. Tenha força, tenha coragem, meninas, por favor. Tá bom? Um beijo grande a vocês, um beijo grande. Eu queria agradecer muito aos parceiros da Casa de Noca, que é Estúdio Luciana Sobral, Fábio Ótica, Chopitil Beer, Artes e Pétalas, K Espíndola, Semijoias, linda, maravilhosa. Gente, muito obrigada pela parceria de sempre. Eu queria mandar um beijo enorme para o Lucas da TV Mais, que nós estamos na TV Mais, lá no Rio Grande do Sul, tantos lugares lá do Sul. TV Mais, Produções, para o Marcelo da Nova Podcast, meu diretor maravilhoso. Muito obrigado por cada seguidor, por cada curtida, sabe, por cada recadinho, cada mensagem que vocês deixam para mim, cada pedido. Obrigada por sempre entrarem e ficarem na Casa de Noca. Sintam-se à vontade, essa casa é de vocês. Mandem ideias, mandem beijo, eu amo vocês. Beijo, minha gente, muito obrigado, povo próspero, dourado, até a próxima. Beijo, meus amores, obrigada, amor, obrigada.